Igreja, Pai seja convosco, amém? Nós aqui nos sentimos honrados por estarmos aqui num momento tão especial, né? Numa festa de comemoração de 36 anos dessa igreja. Estava falando para a pastora Elza que foi uma das primeiras igrejas, né? Que a gente tem quase idade quase próxima da sede. Então é uma alegria para nós agradecer o carinho do pastor Osvaldo, pastora Elza e todos vocês pela nossa vida, pela cobertura de oração que vocês têm dado à vida do pastor Pedro, à nossa região. A gente é muito grato por isso. Nós somos o produto do meio e vocês são um meio abençoado. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Sabemos que a igreja está em campanha de aniversário. Nós vamos falar um pouquinho aqui, né? O tema muito bom, muito sugestivo. E nós vamos falar aqui com vocês sobre isso. 1 Reis, capítulo 21. Quem achou? Versículo 1 em diante. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Amém? Diga para o teu irmão: não vende a tua vinha. Você já vai saber por quê. Diga aí para ele de novo: não vende a tua vinha. Tá bom? Vamos ler no versículo 1 em diante, capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei por ela dinheiro, o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu venha vender a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando dissera: não te darei a herança dos meus pais. E deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Amém? Espírito Santo de Deus, tu estás nesta igreja, tu estás nesse lugar. E nessa noite, meu Deus de campanha, nós estamos aqui para nos alimentar da tua palavra. Fala conosco, que o teu Espírito Santo venha falar com esta igreja, com nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos, por favor. Nós estamos na campanha, né? Conversei um pouquinho ali com a pastora Elza. E vocês estão trabalhando o poder da vinha, a importância da vinha. E a vinha, ela é, o nome já sugere, né? Ela é a que produz o vinho. E na época de Israel, como ainda é hoje, mas na época da Palestina, de Israel, a vinha, o vinho, eram os produtos com muito valor, com muita importância, e era considerado prósperos, eram considerados ricos até em alguns lugares, aqueles que eram dono de vinha, aqueles que produziam a vinha, o vinho. E a vinha simboliza, vocês com certeza já sabem, a alegria, a prosperidade, né? A presença de Deus. E quem tinha a vinha era o próspero. Quem trabalhava na vinha era abençoado porque trabalhava em uma vinha. Não era considerado tão rico, mas ele era considerado uma pessoa bem, porque ele trabalhava numa vinha. E a Bíblia fala aqui sobre Nabote. Nabote era um homem trabalhador, um homem guerreiro, um homem respeitador, um homem de Deus. E que Deus foi honrando ele encontrou, pegou, recebeu dos seus pais um terreno. Na época, jamais qualquer um que tivesse ganho uma herança do seu pai, por mais que fosse, principalmente se fosse terra, era inegociável.
Se a pessoa vendesse, ela estava se desfazendo, ela estava sendo ingrato à memória, ela estava rejeitando aquilo que o seu pai trabalhou e construiu para dar a ela. Quem está entendendo? Amém. E Nabote pegou a sua terra e começou a trabalhar e formou uma vinha. A vinha ficou bonita, frondosa. Na época as vinhas eram todas protegidas por muro. Havia ficado portes que era para proteger e gerar o grande crescimento dos galhos, dos cachos. E eles colocavam também umas torres de sentinela para que as pessoas ficassem protegendo, principalmente de javali, que era o animal que na época invadia muitas vinhas e destruía. E a vinha de Nabote então foi crescendo, ficou muito bonita. E do lado da vinha de Nabote, Acabe, que era o rei de Israel, mas que era um homem mau, que era um homem que ele produzia vingança contra o povo de Deus, se aliou a Jezabel, que era uma mulher totalmente contra Deus e o povo de Deus, perseguia os cristãos. Ele então tinha, que era normal naquela época, o rei ter a sua casa, o seu palácio, onde ele morava, e tinha a sua casa de férias. Quando vinha o período de férias, eles iam para este lugar, para essa casa. E justamente a vinha de Nabote, ela ficava do lado da casa de férias, de veraneio, do rei Acabe. Nas primeiras vezes que Acabe, ali naquele lugar, naquela casa, olhou, não chamou muita atenção para ele. Mas, de repente, foi crescendo, foi florindo, foi ficando bonito, muita uva, a vinha ficou bonita, e aí já chamou a atenção do rei Acabe. E Acabe já se incomodou com aquela prosperidade, com aquela beleza, já sabia de quem era, e aí já planejou tomar. Veja bem a frase que Acabe usa para ele. A Bíblia diz que ele manda chamar, né, Nabote, diz: olha, me vende a tua vinha, porque eu quero transformar ela numa horta. Imagine uma horta ao lado de uma vinha. Ele não queria nem sequer ficar com a vinha. E a vinha, ela tinha bem mais valor, ela era bem mais produtiva, ela tinha mais simbologia do que uma horta. Mas a vontade de destruir, de desmanchar aquilo tudo que era de Nabote foi tão grande em Acabe que ele foi dizendo: olha, eu quero, me dá, está perto aqui da minha casa, está perto aqui do meu palácio, e eu quero ela para mim porque eu quero destruir ela. Eu quero fazer dela uma horta. E a Bíblia diz que Nabote olhou para ele e disse: longe de mim, bem longe de mim, vender ou negociar aquilo que foi herança dos meus pais. Antes dele dizer isso, ele já chegou a dizer: eu te dou outra. Olha como era um incômodo tão grande de Acabe contra Nabote, que ele disse: eu te dou outra. Posso até te dar uma melhor. Claro que ele não ia, né? Mas ele queria era destruir os planos. Ali era o assédio de Nabote para querer destruir aquilo que na verdade era de Acabe, de Nabote, que Deus tinha dado. E aí ele disse: eu te dou, ou também eu te dou dinheiro. Na verdade, as vinhas geravam, né? Elas eram geradores de dinheiro, porque também você vendia o vinho e era um elemento muito necessário, muito procurado, muito conquistado. Mas ele usou essas palavras e disse: não, longe de mim vender, negociar, fazer qualquer coisa com aquilo que é herança do meu pai. E a Bíblia diz que o rei Acabe ficou com tanta raiva que ele foi embora para casa. A Bíblia diz que ele se emburrou, se trancou no quarto, virou a cara para a parede e não comia, de tão revoltado que ele estava e tão incomodado que ele estava, com tanta raiva que ele estava, por conta de ver Nabote próspero, abençoado do lado dele. Quem está entendendo isso?
E essa história ela não para por aqui, ela vai mais além. Mas eu queria me deter com a igreja justamente até esse momento, aonde Nabote é assediado por Acabe para que ele pudesse entregar, perder, se desfazer daquilo que era herança para ele e que havia lei e Acabe conhecia a lei. Ele era rei, ele conhecia a lei da herança, ele sabia qual era a herança, a lei que regia as terras. E ele sabia que havia algo espiritual naquilo. Mas ele, mesmo assim, achou que Acabe, que Nabote, ele ia passar por cima de tudo isso só porque ele ia ter benefícios. Me dá essa, me vende essa que eu te dou uma melhor, ou então eu te dou o dinheiro e te pago bem por ela. Então, Acabe, ele apostou que ele ia conseguir assediá-lo com essa proposta. Mas a convicção de Nabote era tão grande e ele era tão preso e respeitoso à lei, que não era, gente, no mundo espiritual, não era só uma lei comum, não era só uma lei determinada em Israel, na Palestina, não. Nós vamos ver que isso aqui havia vínculo e há vínculos espirituais. Por isso que incomodou tanto o rei Acabe. Porque o rei Acabe, ele queria destruir, ele era alguém que lutava, que guerreava contra todos os princípios de Deus. Ele gerenciava contra Deus. E de repente ele tem uma oportunidade de pegar uma pessoa que era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que venceu porque Deus se agradou, uma pessoa que tinha uma herança dada pelos seus pais, e de repente ele ia ter a oportunidade de destruir. E se ele conseguisse destruir Acabe, Nabote, ele tinha uma influência na cidade, na família, e todo mundo, preste bem atenção nisso e vá associando aos nossos dias atuais. E todo mundo sabia que Nabote era um vencedor porque ele trabalhou honestamente, guerreou honestamente e tinha princípios de Deus e de obediência na sua vida. E aí você vai e pega esse momento e traz para os nossos dias de hoje. Qual é a tua vinha? Qual é a minha vinha? O que é que eu tenho de herança que Deus me deu e deu para você? Que Satanás, representado ali pelo rei Acabe, está querendo tirar de nós. O diabo está querendo tirar de nós. O mundo está querendo de nós. Nós temos por direito heranças de Deus que é garantida para aqueles que servem, para aqueles que vivem na obediência, para aqueles que obedecem, para aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. E Satanás tem a tendência objetiva, visível, de tirar de nós. E aí, muitas vezes, o cristão não se atenta para isso. E o diabo está tirando, muitas vezes, a herança que Deus tem para nós, porque acaba cedendo às chantagens que Satanás ou que o mundo vem querendo nos assediar. Nós temos, irmãos, a Bíblia diz que Deus, de tudo que Ele nos deu, a Bíblia diz que Ele tem algo muito importante, que é valioso, que Ele não quer colocar em vasos bonitos, em vasos que chamam atenção, mas Ele quer colocar, nem que seja em vasos de barro, mas que sejam vasos criados e direcionados por eles, que se chama poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos essa herança de Deus, que é a presença dEle, diga presença. A presença de Deus na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja, é uma herança de Deus. E Satanás fica o tempo todo inquieto, porque essa presença, que foi o que fez Acabe se incomodar, tem incomodado Satanás, tem incomodado as pessoas. Você muitas vezes não entende porque pessoas que você nunca fez nada, que você nunca disse nada, que você só tratou bem, ela se levanta e não gosta de você. Ela não consegue nem esconder que ela não gosta de você. Lembre
que não é de você que ela não gosta, mas é o Deus que está em você, é o Deus que você serve, é o Deus que tem feito você prosperar no deserto, é o Deus que tem cuidado da tua vinha. Tua casa é uma vinha, tuas finanças é uma vinha, tua família é uma vinha, tua igreja é uma vinha. Tudo que você tem de bênção é a vinha que Deus tem dado para mim e para você. E Satanás olha e se incomoda. Ele quer tirar de nós, tirar o casamento, tirar a saúde, tirar a família, tirar o dinheiro, tirar nossos bens, tirar nossa salvação. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor o tempo todo, se incomodando com a nossa vida e querendo de qualquer modo nos tragar. Aí ele vem com os assédios. Quantas vezes Satanás assedia você na vida financeira? Não tem nada a ver, fica com isso. Ele não vai nem sentir, ele tem muito, ele não vai sentir falta. Não, olha, me dá isso. Quantas vezes o diabo está querendo tirar o nosso tempo, né? Nos assediando com situações, com outros tipos de programações, com outro tipo de pessoas, com tipo de relacionamento, de namoro, de amizade. Satanás, ele vem com os argumentos ali para Nabote. O argumento dele era a vinha, era o dinheiro, porque ele achava que ele ia se vender, ele ia deixar, ele ia desobedecer por conta do dinheiro, ou a ganância de ficar com uma vinha melhor. Mas Nabote foi firme em dizer: longe de mim negociar aquilo que o meu pai me deu como herança. Nós somos filhos de um Pai Todo-Poderoso que tem nos dado as melhores riquezas da terra. E nós não podemos abrir mão da nossa vinha. Nós não podemos negociar a nossa vinha. Irmãos, hoje está fora de moda obedecer pastor. Hoje está fora de moda ser fiel no dízimo. Hoje está fora de moda vir para a igreja se congregar. A pandemia, infelizmente, viciou muitos irmãos para não vir para o culto. Quanto era uma ferramenta necessária que Deus providenciou na época da pandemia, que era os cultos online. Muitas pessoas se viciaram nisso e não vêm para a igreja. Isso é um assédio contra a nossa vinha. Quantas coisas Satanás, ele usa aquilo que é bênção e transforma em um assédio, e a pessoa não consegue perceber. Não tinha nada demais, vou trocar essa vinha por uma vinha melhor, não tem nada demais, o que ele vai fazer não interessa. Mas aquele homem teve a percepção de Deus e disse: longe de mim. Então, nessa semana de campanha, nessa semana que você está trabalhando o poder da vinha, o significado da vinha, o vinho é o instrumento de prosperidade, de alegria, de provisão. Tudo isso tem a ver com a vinha que Deus nos dá, e que essa vinha não é o que você está vendo aqui, mas é a vinha que você vive. É o teu dia a dia, a tua casa, é o teu lar. O diabo está querendo a todo custo negociar conosco. Porque ele sabia que além dele tirar o que Nabote tinha, deixaria ele sem nada, ainda geraria nele um fruto de desobediência. Porque ele quebrou ali, se ele fizesse aquilo, ele quebrava ali uma lei. Ele quebrava no mundo espiritual o que estava ali entre as linhas, que era a obediência a Deus. Mas ele foi firme, e Satanás quer isso comigo e com você. Ele quer que a gente desobedeça. Todo o assédio que vem em nossa direção, na verdade, ele tem um objetivo. O objetivo dele é fazer com que a gente quebre princípios, que a gente quebre leis. Quantos maridos são assediados no seu trabalho? Tem nada a ver, é uma saidinha, é só isso. Bora lá rapidinho. Não, é só um caso, é só uma curtição. Quantas mulheres, né, são assediadas? Não, nada a ver, rapidinho, teu marido não está nem aí, não vai saber. Quantos jovens? Não, nada a ver, esse negócio de sexo fora de casamento. Enfim, Satanás tem usado todos os argumentos, umas estratégias para poder querer nos tirar
daquilo que é nosso por herança. O direito da salvação, o direito da presença de Deus, o direito da prosperidade, a proteção contra toda e qualquer praga, mortandade, obras malignas. Todas as nossas proteções, tudo aquilo que é bênção de Deus para nós, que está contida na nossa vinha, que é a presença de Deus, Satanás quer tirar de nós. Mas que nós possamos refletir. Que tipo de assédio Satanás pode estar usando para querer me tirar da vinha? Porque também nós fazemos parte, nós somos uma vinha. Cada um de nós somos como se fôssemos uma uva, enraizados no galho, né? No cacho, que nós estamos ali. Enquanto a gente está no cacho, enquanto a uva está no cacho, ela está bonita, ela está viçosa, né? Começa a debulhar e deixa ela só desamparada, ela começa a ficar roxa, ela começa a mudar de cor, ela estraga. Assim mesmo é a nossa vida. Nós somos uvas de uma videira, enraizadas e seguros no cacho, que é a presença de Deus, que é o Senhor nosso Deus, que nos mantém vivos, florescentes, crescendo a cada dia, prosperando, sendo vitorioso. E o diabo quer nos arrancar. Ele fica sempre querendo tragar. Mas, como foi Nabote, que fez questão de dizer, longe de mim, negociar, vender, fazer qualquer coisa que me faça perder a herança do meu pai. Somos filhos de um pai poderoso, que conquistou na cruz do Calvário a nossa herança. Conquistou com sangue derramado na cruz. Não tem nada mais valioso do que isso. Então, qualquer que seja a chantagem, eu sempre digo, irmão, não tem nada que o mundo, que o poder, que as pessoas podem te oferecer, que Deus não dê para cada um de nós, sem que a gente precise sair de qualquer legalidade. Deus nos dá muito mais, até mais do que nós podemos imaginar, apenas vivendo na legalidade dele, na obediência dele. Para encerrar, eu vou só contar um testemunho que de vez em quando eu lembro disso. Quando nós morávamos aqui na Cidade Nova, nós tivemos uma situação com uma pessoa muito influente, na época era o prefeito da cidade, e estavam vivendo um momento difícil de casamento, de guerra, querendo se separar, e na época estamos a cuidar, levamos para o encontro de casais, e ficamos bem próximos, e de repente Deus o usa para nos fazer uma proposta de irmos morar aonde nós moramos hoje, que eles moravam. E eu me lembro que eu disse para ele, e dizia para ela, não tenho condições, não existe nenhuma chance, né? Não tenho nenhuma chance disso. O que nós temos, a gente vai ter que vender tudo o que a gente tem, mais um pouco, e a gente não tem como. E eu me lembro que ele foi de Deus assim, que não, vocês vão conseguir, eu espero, né? Eu espero. E fez tudo isso, e hoje Deus nos deu essa morada, que para muitos é considerado um dos melhores lugares. E aí eu me lembro de uma frase do meu filho, quando nós fomos para lá, há 17 anos atrás. Ele começou criança, né, adolescente, começou a andar, conhecer um, conhecer outro. E eu me lembro que ele virou uma frase e disse assim para mim, pastor Osvaldo, mãe, nesse lugar só mora gente rico. O menino que falou comigo, mãe, o pai dele é dono não sei de onde. O outro, o pai dele é advogado do governador. E começou a dizer, mãe, eu fiquei assim. Ela disse, por quê? Você precisava e precisa fazer o seguinte, você tem que ver que existe um versículo na Bíblia que diz que Deus, Ele não nos deve nada. Tanto que Ele nos faz habitar no meio dos reis e dos príncipes. Deus trata a gente como melhor do que qualquer um desses, porque Deus tem responsabilidade e zelo conosco. Então Deus é tão fiel que Ele põe a gente no meio de todos que aparentemente são melhores, bem-sucedidos, para mostrar que a nós Ele não deve nada. Ele faz a gente habitar e sentar nos lugares de rei. Você está entendendo isso, irmão?
Então a gente começa a ver que Deus, ele nos faz por nós aquilo que muitas vezes na vida humana é impossível. Ou se para fazer precisa de muito. Mas o nosso muito é fazer as coisas que agradam a Deus. E a Bíblia diz que Deus nos coloca em posição de destaque. Nós não precisamos negociar a nossa herança para nada, nem para ter nada. Porque a Bíblia diz que Deus dá para os seus enquanto Ele dorme. Você está entendendo a profundidade disso? Me perdoe por ter dado um exemplo. Eu nem gosto de dar muitos exemplos meus, mas eu senti de Deus de dar isso para vocês. Porque às vezes as pessoas, elas, não, mas se eu não fizer isso, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou ter? Eu preciso disso. Como é que... Ei, fique em paz. Faz tudo o que é certinho. Só fica na presença. Só não quebra princípios. Só não vende e negocia a tua herança. Irmãos, não tinha chance daquela vinha de Nabote florescer e ser do jeito que foi. O lugar não era propício. Ele não tinha tantas condições para produzir o que foi. Mas como ele se propôs a fazer, como ele foi fazendo legalmente, dentro dos princípios, trabalhando com honestidade, Deus honrou, que chamou a atenção do rei. Como quem diz, eu não consigo. Na verdade, gerou uma inveja, uma vontade de destruir, porque viu, como é que ele pode ter essa vinha tão bonita? Eu não tenho, eu vou negociar para mim. Você está entendendo? As pessoas olham para você e dizem, mas como é que pode, né? A fulana é mesmo, ela tem isso, ela conseguiu esse cargo, ela ganha isso, como é que pode? Eu aqui trabalhando no... Ei, a diferença está no nosso Pai, que nos deu de herança a presença dele. Então, queridos, aleluia, se nós queremos ver a nossa vinha florescer, se nós queremos a cada dia mais viver tudo que representa uma vinha, um vinhedo, quero dizer que o segredo apenas está em não negociar aquilo que Deus já nos deu. Deus já te deu a salvação. Deus já te deu o Espírito Santo. Deus te deu uma igreja para congregar. Deus te deu pastores segundo o coração de Deus. Deus te deu uma família. Deus tem te dado vida a cada dia. E acima de tudo, Deus te fez sobreviver. Nós somos sobreviventes de um período onde tantos morreram. Nós somos sobreviventes. Então não temos por que negociar tudo o que Deus conquistou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Você entendeu a mensagem? Fique de pé no teu lugar. Eu queria fazer 2 orações com vocês. Primeiro, que Deus faça a cada dia termos a disposição, o ânimo, a fé e a fidelidade que teve Nabote, para que ele pudesse ver a sua vinha florescer. Ele produziu a sua vinha, confiando, fazendo, porque às vezes a gente está sem disposição. A gente quer uma vinha, mas a gente está desanimado, problemas, crises, desilusão, palavras, tantas coisas a gente não consegue ser animado para produzir a nossa vinha. Nós vamos orar pedindo ao Senhor, Senhor, que eu possa ser como Nabote, que não olhou para a dificuldade do terreno, ele foi, construiu a vinha dele e o Senhor honrou. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, vamos pedir ao nosso Deus. Você quer construir a tua vinha? Você quer construir algo melhor? Você quer construir melhor a tua casa, teu casamento, tua família, teu ministério? Você precisa se determinar no Senhor. Dizer, Senhor, vai tirando todo impedimento. Comece a falar com Deus agora. Senhor, eu estou aqui, meu Pai. Eu quero, como Nabote, meu Deus, crer e confiar. Tu já me deste a herança, Senhor. Eu tenho a herança, eu tenho a tua presença, Pai. Que eu possa, meu Deus, me determinar a construir a minha vinha,
que eu possa lutar por ela, que eu possa protegê-la, que eu possa, meu Deus, ter ânimo, que eu possa fazer tudo certo, Pai, que eu possa obedecer os princípios, Senhor, que possamos ser irmãos, filhos de Deus, de princípio, de obediência, que não venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a negociar em nenhum momento aquilo que Tu tem nos dado nas nossas mãos. Nos ajuda, meu Deus, a cuidar da nossa vinha quanto igreja. Nos ajuda a cuidar da nossa vinha quanto casa, quanto família. Nos ajuda a cuidar da nossa vinha, meu Deus, quanto trabalho. Nos ajuda, meu Deus, a cuidar da nossa vinha quanto finanças. Que possamos ser fiéis. Que possamos, meu Deus, dar a Deus aquilo que é de Deus. Que possamos dar à família aquilo que é da família. Deus, que Tu tenha exclusividade, meu Deus, na nossa vinha, na nossa vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, Pai. Reconhecendo, meu Deus, que nós temos heranças adquiridas por Ti. E que Satanás, Senhor, sempre está querendo nos tirar o foco, nos tirar a direção. Mas nós sabemos, meu Deus, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Não nos permita, meu Deus, negociar. Não nos permita, meu Deus, cair no assédio de Satanás. Que possamos estar firmes, meu Deus, porque Tu conquistaste a nossa vinha na cruz do Calvário. Que possamos, meu Deus, frutificar. Que possamos, meu Deus, frutificar. Que possamos ser boas uvas, meu Deus, enraizados em Ti, Pai. Abençoa, meu Deus, esta igreja, da criança ao junior, do adolescente ao jovem, dos senhores e das senhoras, dos casais. Deus, que essa vinha, que esta igreja, Pai, possa se manter firme e fiel a cada dia. Que Tu proteja esta vinha, meu Deus, de qualquer ação do mal. Oh, Deus, abençoa, Pai. Nos abençoa e nos dá força, Deus, para ficarmos, meu Deus, inegociáveis, meu bem, naquilo que Tu nos deste. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga, eu jamais vou vender a herança me dada pelo meu Pai. Eu jamais negociarei. Aleluia. Agora estenda as tuas duas mãos. Vinha significa alegria, prosperidade, prazer, fidelidade, conquista. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Quero liberar sobre a tua vida. Talvez você tenha algo que você está querendo e está esperando em Deus. Talvez você está esperando de Deus algo que vai te trazer alegria. Talvez você está esperando uma porta de emprego. Você está esperando uma transformação do teu filho, do marido. Eu quero, em nome de Jesus, agora orar sobre a tua vida e liberar sobre a tua casa e a tua vida aquilo que aconteceu na vida de Nabote, a prosperidade de Deus. Levante a sua mão assim estendida com o símbolo de receber. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, meu Pai. Nós estamos te pedindo, meu Deus, que todos os significados da uva, da vinha, venha agora sobre a vida desta mão estendida. Libera a prosperidade, Pai. Tu sabes como está a vida financeira deste jovem, deste homem, desta mulher. Tu sabes, meu Deus, onde que está precisando do teu toque de provisão. Vai agora, meu Deus, e faz isso. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu possas liberar agora a unção de alegria, Pai. Que haja alegria nesse casamento, que haja alegria na criação desses filhos, que haja, meu Deus, a alegria da saúde nesse corpo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite de campanha, Pai, nós estendemos as mãos para receber aquilo que Tu tem por herança para liberar nessa noite. Vai curando, vai libertando, vai dando a unção da paz, da alegria, vai quebrando qualquer insônia, qualquer tristeza, qualquer motivo de choro. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo Teu povo agora e abençoa, Pai.
Queremos colher os frutos da videira nessa noite, sobre cada mão levantada, no nome de Jesus. Diga: eu declaro que está sobre mim os frutos da videira. Eu declaro que eu vou viver na alegria e na prosperidade da videira, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, igreja. Deus abençoe.